E aí, galera, retornando aí para os nossos estudos, vamos dar continuidade aí aos estudos do artigo 4º da Lei 8.137 de 90. Fizemos uma introdução anteriormente, falamos sobre alguns aspectos para posicionar vocês, manter todo mundo contextualizado, enfim, a ideia é essa. E agora a gente vai começar a aprofundar um pouco a matéria, tá? E nós vamos estar falando aqui sobre bem jurídico, sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo do tipo penal, né? Então, lembre-se que quando você está estudando lá direito penal, principalmente quando nós estamos falando teoria do crime, e aí a gente tem aquela classificação que a gente precisa ter para poder entender quem é quem, o que é o que, o que o direito penal visa preservar juridicamente, qual o objeto material que está sofrendo o resultado da ação da pessoa. Então, por exemplo, se é um homicídio, o que efetivamente está sendo atacado, né? É a vida, que é o objeto jurídico, e o corpo humano, que é o objeto material. Então, se você está falando de um furto, por exemplo, ok? Qual é o objeto jurídico aqui? É o patrimônio da pessoa. O direito, ele, nos crimes, do caso do furto, ele está visando preservar o quê? O patrimônio do sujeito, né? As coisas que têm valor para ele, financeiramente falando. E o objeto material, por exemplo, do crime de furto, nós temos o que na realidade? O bem furtado, a coisa furtada, o carro, o celular, a carteira, o relógio, enfim, qualquer objeto que for furtado, conforme está estipulado no artigo 155 do Código Penal, será considerado objeto material. Ah, Zé Carlos, tá ok. Então o direito ele preserva bens jurídicos, protege e também protege os objetos materiais. Isso aí, legal. E aí a gente tem aquela questão do sujeito ativo e do sujeito passivo. Lembre-se, o sujeito ativo é aquele cara que pratica, né, a conduta do verbo, do núcleo do verbo do tipo penal. Então, matar alguém. Se A dispara contra B, quem é o sujeito ativo? Quem está praticando a conduta? A. Tá ok? Quem é o sujeito passivo? B. Ele que está sofrendo um ataque no seu objeto jurídico, que é a vida, e um ataque no seu objeto material, que é o seu corpo humano, ok? Então, sujeito ativo e sujeito passivo, tá? E o elemento subjetivo do tipo penal é aquela situação em que há de se avaliar se a conduta praticada pelo sujeito ela é dolosa ou culposa. Então, alguns crimes têm a modalidade dolosa e culposa, outros só têm a modalidade dolosa, ok? E aí a gente vai ver que tem até a modalidade culposa. Então, a gente vai ter que saber qual é, né, o núcleo do tipo penal. Então, o que é núcleo do tipo penal? Você vai ter que verificar dentro de cada crime se aquele crime ele comporta uma conduta dolosa somente, ou uma conduta dolosa ou culposa, ou só uma conduta culposa. Isso a gente vai ter que avaliar. Lembrando que dolo, né, o nosso sistema penal adotou teoria finalista da ação, ok? Então, desde o início tem a ideia de o do sujeito já estar praticando a conduta visando um resultado final ilícito, tá? Lembrando ainda, a gente tem a questão lá da teoria que é aplicada, se é bipartida ou tripartida, tá? Quando a gente fala está estudando lá a teoria do crime, nosso sistema adotou teoria tripartida, ou seja, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Para estar presente a figura de crime, os três elementos, fato típico, antijurídico e culpável, tem que estar presente. E já temos a teoria quadripartida, que está aí, né, flutuando, mas nós aqui, o STJ já fez um julgado referente a um caso de estupro de vulnerável, entre que o rapaz tinha 17 anos e a menina tinha 13, e na realidade se aplicou a teoria quadripartida, que nada mais é, gente,
do que inserir a função social do direito, da conduta, do resultado e por aí vai, né? Simplesmente pegar e olhar, fato típico, jurídico culpável, está presente, pune. Não. Será que essa punição ela vai trazer algum benefício para a sociedade? Será que essa punição vai trazer algum benefício para a vítima e até mesmo para o réu? Então isso a gente tem que ser avaliado, mas ainda bem, é uma situação bem, ainda está engateando. Mas esse julgado do STJ, já aí no nosso canal, aí, Comunidade Júri no Ar, tem um vídeo sobre isso, inclusive falando sobre o estupro de vulnerável, e que foi adotada essa teoria que, inclusive, causou a absolvição do sujeito num caso extremo, tá bom? Mas existe já essa possibilidade aí sim. Então, lembrando que a gente precisa, para dominar qualquer situação do direito penal, conhecer muito bem teoria do crime. Então, vejam que nós estamos estudando um artigo de uma lei que está fora do Código Penal, porém, a gente tem que ter os elementos, tem que ter fundamentos teóricos para poder verificar quem é quem e daí solucionar o problema. Tá ok? Então a gente vai continuar falando aqui, só fiz essa introduçãozinha para relembrar vocês que é comum as pessoas não se atentarem muito para a questão da teoria do crime, tá? E aí depois passa a ter uma série de problemas porque não consegue resolver a questão tanto de prova, né, no concurso ou na ordem, por aí vai, quanto no caso prático. Então, para evitar esses problemas, tem que estar sempre relendo, vendo a questão da teoria do crime, até porque tem as suas evoluções, como tem agora com a teoria quadripartida, tá? Então, voltando aqui para os nossos estudos, vamos dar continuidade aqui para a gente estar falando. Então, como falei anteriormente, bem jurídico tutelado é a livre concorrência e a livre iniciativa. Ocorrendo violação a essa liberdade, ocorrerá o crime em estudo. Então, lembre que eu falei para vocês, né, quando eu fiz aquela introdução anterior, que às vezes a sonegação fiscal, né, vai fazer com que aquele que está sonegando tenha um benefício sobre aquele que não sonega e paga o imposto, e aí, consequentemente, esse que sonega vai conseguir colocar o preço do produto mais barato, e aí vai afetar a concorrência dele. Está aqui a ideia do que a gente tinha falado anteriormente. Então, o bem jurídico tutelado aqui no artigo 4º é a livre concorrência e a livre iniciativa, ok? Então, quando o sujeito lá sonega, por exemplo, e consegue botar o preço do produto lá embaixo, ele, na realidade, está atacando a livre concorrência, porque gera uma concorrência desleal e mais desleal com um pano de fundo com práticas de atos ilícitos, que é a sonegação, tá? E ataca, né, a livre iniciativa. Qual é a livre iniciativa? Do empresário também, né? Aquele que está sendo lesado. Fora que ainda tem o próprio Estado aí que vai sofrer essas consequências e a sociedade que fica refém de um cara que de repente vai botar um preço inicialmente baixo, vai quebrar as outras empresas, ele gera um monopólio e depois sobe o preço dele e a gente fica comprando ou sendo obrigado a comprar na mão dele. Então tudo isso tem que ser avaliado. Sujeito ativo é o empresário e ou aquele que de alguma forma está na condição jurídica exercendo atividades. Então a gente sabe que lá o Código Civil traz conceitos de empresário, a gente já viu, vocês podem olhar isso lá depois e fechar esse raciocínio. Mas é aquele sujeito que, em regra, está praticando atividade, né, empresarial, esse cara que vai ser o sujeito ativo. Sujeito passivo são os empresários concorrentes prejudicados no seu direito de livre competição. Luiz Regis Prado já falava isso, saudoso Luiz Regis Prado. Então veja bem, quem são os sujeitos passivos? Aqueles que estão sofrendo, né, a consequência desse ato de imediato. Os empresários concorrentes. Então eu sou o empresário, o meu concorrente consegue sonegar, eu pago o imposto corretamente, ele consegue botar um produto mais baixo, a minha empresa quebra porque eu não consigo concorrer para ele. Quem está sendo prejudicado diretamente? Eu. Obviamente, podemos falar que o Estado também está sendo prejudicado porque está sendo sonegado imposto, porque é menos uma empresa no mercado, menos empresas a gerar empregos, e o consumidor, que num primeiro momento está se beneficiando daquele valor mais barato que aquela empresa, né, em razão da sonegação, está colocando no mercado, porém depois vai sofrer as consequências porque ele vai subir o preço e você vai ficar na mão dele. Então,
primordialmente quem é atacado como sujeito passivo são os empresários concorrentes, né? Eu, por exemplo, que tenho minha loja e meu produto eu não consigo concorrer porque o outro está fazendo as suas ilicitudes, enquanto isso ele está ganhando no mercado e eu estou perdendo. Obviamente, como eu falei, tem o Estado, porque não deixa de receber lá os seus tributos, e a população que futuramente vai ficar refém desse cara que está fazendo essas sonegações e essa concorrência desleal, ok? Elemento subjetivo do tipo é o dolo. Então o sujeito desde o início ele já pratica alguma conduta que visa se beneficiar através de um resultado ilícito. Qual é o resultado ilícito? Quando ele deixa de pagar o imposto, ele tem uma finalidade que é dominar o mercado, quebrar as outras empresas e ficar soberano vendendo. Então, só que isso está já viciado pela conduta ilícita da sonegação fiscal lá. Então veja que aqui o elemento subjetivo do tipo penal é o dolo, é a vontade, né, de conseguir algum benefício em detrimento da desgraça de outro. Por exemplo, a quebra do seu concorrente. E ele domina o mercado que ele atua, tá? Então, é exatamente isso aqui. Análise desse artigo aqui. O artigo 4º é um elemento importante no sistema legal para garantir a justiça nas relações comerciais e proteger os direitos dos consumidores. Seu cumprimento é essencial para o fortalecimento da economia e construção de uma sociedade mais equilibrada. É óbvio, né? Se eu tenho duas empresas aqui e elas estão concorrendo nas mesmas condições de igualdade, por exemplo, né? E quem vai ganhar com isso? É o consumidor final, porque eles vão estar brigando num bom sentido para ver quem consegue colocar o melhor produto ou melhor serviço na melhor condição de pagamento, de preço, de valor, de entrega e tudo mais. Então a gente fica mais confortável porque tem essa concorrência. Quando em razão da prática do crime do artigo 4º, consegue se destacar, eu prejudico o outro. Esse outro aqui está prejudicado é o sujeito passivo direto. Automaticamente, como eu falei, o Estado está nesse negócio que deixa de ganhar dinheiro e a gente, o consumidor, depois vai sofrer também essas consequências. Ok? Então, muito interessante você ter que olhar o contexto desse artigo 4º, tá? Que aí você lembrando disso, você pegando essa ideia, quando você estiver diante de um caso concreto, você vai buscar também a finalidade, vai buscar o resultado, né? Que o seu cliente, por exemplo, visou, se ele teve esse resultado, enfim, tudo isso você vai ter que avaliar dentro do caso concreto. Seja você na qualidade de advogado do seu cliente que é réu, seja você na qualidade, por exemplo, de assistente do Ministério Público, tá ok? Vamos lá. Artigo 4º. Agora a gente vai começar a fazer uma leitura desse artigo. E eu vou especificar, como eu coloquei aqui para vocês, a leitura dos termos, tá? Que a gente precisa entender para poder configurar esse tipo penal, tá? Então, artigo 4º fala: constitui crime contra a ordem econômica. Então, é o crime de ordem econômica. Inciso 1º. Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência, mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Então, o que a gente pode observar aqui? Que é um tipo penal doloso. Quando ele fala abusar, porque o cara tem a intenção de alcançar algum resultado que lhe seja favorável para dominar o mercado. Então, quando ele fala, inciso 1º, abusar do poder econômico, que poder econômico? Poder econômico dele, que ele tem, por exemplo, né? Só que, ou de duas formas, ou ele tem um valor, ele consegue estar muito estabilizado, e aí tem valor financeiro para colocar no aporte, e aí jogar o preço do produto dele embaixo, visando quebrar uma empresa. No primeiro momento, essa concorrência é legal, tem que só observar se ele não está abusando demasiadamente e aí ele começa a monopolizar. Se isso acontecer, vai estar caracterizado esse crime. Por quê? Porque ele fala que abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Então, 2, 3 empresas podem se reunir, falar, ó,
Vamos fazer o seguinte, vamos botar os preços lá embaixo, produto X, e vamos quebrar essas outras empresas, depois a gente volta para subir o nosso preço e a gente vai dominar o mercado. Acordo de vontade, né? Acordo, ajuste, tudo isso está envolvido com o objetivo de que monopolizar o seu mercado. É isso que o empresário está fazendo. E aí, vamos aqui esclarecer alguma coisa. Abusar significa o excesso de uso do poder ou de um direito por parte de alguém. Então, abusar é isso. Você tem um poder na mão, poder, por exemplo, financeiro imenso em razão dos microempresários, em razão dos empresários, dos empresários individuais, dos empresários, entre aspas, né? De fato e não de direito, aquele cara que é pessoa física e está vendendo, tentando sobreviver, e você extermina esses caras aqui. Tá? Por quê? Porque você tem, na realidade, o poder financeiro muito grande. Aí a gente vai ter que avaliar se você tem esse poder financeiro muito elevado, muito grande em referência aos outros, observando lá os livros fiscais, contabilidade, tudo isso para saber se isso é resultado, é oriundo, fruto do seu trabalho de administração e, portanto, o que você conseguiu conquistar para usar de abuso de poder disso foi lícito. O problema está no abuso agora, mas não no nascituro das condições para você ter esse poder, ou se o problema foi lá no nascituro das condições para obter esse poder, tal como sonegando impostos. E aí você cresce financeiramente, porque você está sonegando imposto, em detrimento do outro que paga os impostos corretos. Então, a gente vai ter que avaliar o caso concreto, né, gente? O que eu estou definindo aqui para você é que essa questão do abusar e o significado dele. Porém, lembre-se que a gente vai ter que sempre que estar trabalhando com a ideia já da fonte de onde vem esse poder, tá? Esse poder geralmente financeiro que essas empresas têm. Dominar significa estar em condições de impor sua vontade sobre o mercado. Então, domino o mercado, eu tenho como impor, né, a minha vontade. Qual é a minha vontade? Vender o produto mais barato para quebrar os meus concorrentes, porque eu tenho condições de fazer isso. Beleza. Se essas condições extrapolar o que é uma concorrência leal, você vai estar inserido nesse artigo aqui. Se essa imposição, em razão dessas condições, for resultado de práticas ilícitas anteriores à prática do artigo 4º, você vai estar praticando o crime inserido no artigo 4º e provavelmente lá nas práticas ilícitas anteriores, tal como concurso material de crimes, concurso formal, continuidade delitiva, tudo vai depender do caso concreto, ok? Então, dominar significa estar em condições de impor a minha vontade. Qual é a minha vontade? Colocar produto mais barato no mercado e quebrar meus concorrentes, que depois eu vou subir o preço dos meus produtos, vou monopolizar o mercado, vou ganhar muita grana com isso e estou extinguindo os meus concorrentes. Vou ficar soberano no mercado, ok? A lei está aqui para isso, proteger todos os empresários, e aí falo no sentido amplo da palavra, com o objetivo de manter uma concorrência saudável, leal e estimular, assim, o comércio, o serviço, a produção, desde que respeitadas as regras do jogo, tá? Artigo 4º ainda, né? Inciso 1º, eu estou aqui relendo para vocês, eu estou marcando o que é de importante para quando você fizer a sua leitura, você lembrar disso e poder fazer a interpretação do artigo de forma correta para tentar inserir isso dentro do caso concreto de forma efetiva. Então, inciso 1º ainda, abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante... Desculpa, gente, é a garganta mesmo. Mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. Mercado vem a ser o ponto abstrato de convergência entre compradores e vendedores, que sua amplitude pode variar geograficamente em virtude das condições retromencionadas. Então,
Luiz Regis Prado traz para a gente o conceito de mercado, né? É o ponto abstrato, né? Eu não consigo tocar provavelmente no mercado. Então, o mercado financeiro, ora, é um ponto abstrato. Eu sei que existem várias empresas que estão flutuando aqui no nosso mundo, mas eu não toco neles. Mas eu sei que eles estão aqui porque tem CNPJ, então porque se não tem CNPJ, mas estão operando, né? Ainda que de forma fática, mas não jurídica, como deveria ser, porque muitos atuam assim, e por necessidade mesmo, né? Nem só porque quer sonegar. Então a gente tem, na realidade, aqui um ponto abstrato de convergência entre os compradores e os vendedores. Então a minha empresa está nesse mercado financeiro, está vendendo, está comprando, está negociando, está girando dinheiro. É isso que é um mercado, tá ok, gente? Eliminar significa suprimir, acabar, afastar toda ou parte da concorrência, né? Então quando ele fala lá, ó, mercado, ó, abusar do poder econômico dominando o mercado ou eliminando, tá ok? Total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas. O que é eliminar? É suprimir, acabar com as empresas, acabar com as empresas que estão aí no mercado, que são meus concorrentes. Eu quero eliminar ela. Então, a minha conduta, né, que é, por exemplo, inicialmente de criar essa concorrência desleal, eu tenho um dolo, sim, que além de querer dominar o mercado, ter lucro, tudo isso, mas eu preciso primeiro exterminar aquela empresa que é a minha concorrente. Como que eu faço isso? Através da concorrência desleal, tal como jogando o preço do meu produto lá embaixo. Questão que eu volto sempre estar falando nisso para vocês. Tem que olhar a origem, né, desse seu poderio de fogo para colocar o valor de um produto lá embaixo, quando o valor desse produto no mercado é X e você bota menos X. E todas as empresas não conseguem chegar a esse menos X, e aí isso vai dar um problema para sua empresa que futuramente você pode ser objeto de uma ação penal aí em razão disso, tá? Artigo 4º ainda, constitui crime contra a ordem econômica. A concorrência na técnica dos negócios, sejam comerciais ou civis, significa disputa, né, porfia ou pretensão de explorar atividades empresarial. Então, a concorrência, gente, nada mais é do que a pretensão de explorar uma atividade comercial, uma atividade empresarial que vai tanto na prestação de serviço quanto na relação de consumo, venda de produtos, por exemplo. Veja que quando nós falamos que é a pretensão de explorar uma atividade, né, a concorrência, ela tem que ser saudável para que todos possam ganhar e não somente um, né? Então, quando se fala concorrência na técnica dos negócios, sejam comerciais ou civis, significa uma disputa. Concorrência é disputar. Olha, eu quero ganhar mais grana, porque eu quero que meu negócio cresça, eu quero ter um maior lucro. Então, eu vou concorrer com ele. Eu posso, por exemplo, né, estar trabalhando perfeitamente dentro da legalidade, sem sonegar nada, e ter um preço melhor do que o meu cliente, ter um aumento no meu faturamento, destacar minha empresa no meu faturamento na venda dos produtos, porque eu resolvi colocar o meu preço mais baixo do que o meu concorrente, eu ganho menos na unidade, mas ganho mais na soma total das vendas, ok? Então eu diminuo no primeiro momento a minha margem de lucro no produto individual, mas a minha margem de lucro vai aumentar na quantidade de produtos vendidos. Enquanto o meu concorrente não quer baixar porque ele acha que o produto dele tem que ser aquele valor. E aí isso é uma concorrência legal, porque isso é questão de estratégia minha com ele. Agora, se eu já estou praticando, ou se o sujeito está praticando algo ilícito e aí quebrando as outras empresas, vai responder aí pelo artigo 4º que eu estou decifrando palavra por palavra para você fechar o seu raciocínio da interpretação do artigo 4º, ok? Vou fazer um intervalozinho aqui, vamos tomar um café para você não ficar cansado. Daqui a pouco eu volto para a gente dar continuidade ao estudo aqui do artigo 4º, que tem muita coisa ainda para ser falada. Já estou retornando.
café, água e volta logo.